pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José em mais um vídeo. Hoje trazendo uma dica, focado nas mulheres, porém também serve para os homens também, que é o burnout, né? Mas antes de a gente começar, pedir para você se inscrever no canal, @JuliaJuniorPersonal, seguir as outras plataformas, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook e o Tids, que eu fiz recentemente, né? E indicar a quem você acha interessante esse canal, onde ele tem reflexões, dicas de exercício, conteúdos mais teóricos, né? Seja de academia, ou mesmo o que eu tenho também feito de focado para mulheres também. E como eu já tinha falado anteriormente, farei também vídeos, não sei se muitas vezes, com muita frequência, mas uma vez ou outra talvez, vídeos referente a funcional, tá? Bom, cansaço excessivo, uma sensação de estar sem energia, ou dormindo, não está conseguindo dormir, isso pode ser, isso não quer dizer que seja uma preguiça, mas o burnout. E o que seria o burnout? É um esgotamento físico-emocional, né, que é causada por um estresse crônico, né. A gente sabe muitas vezes que antigamente, talvez no tempo dos nossos avós, quando a gente tinha, quando se tinha sintomas que talvez hoje a gente poderia interpretar como ansiedade e depressão, muitas vezes se falava que era frescura, que era falta de trabalho, falta de enxada, né? A gente sabe que hoje as coisas mudaram, até pessoas um pouco mais velhas têm também essas patologias, vamos dizer assim, né? E aí, eu quis trazer, principalmente falando que afeta as mulheres, porque ele envolve algumas questões que em outros vídeos que eu já fiz complementa com o que eu estou trazendo hoje, né? Então, por exemplo, no caso das mulheres, elas têm múltiplas tarefas, né? Então, por exemplo, o trabalho, elas vão trabalhar, elas acumulam vários estresses no serviço. Junto com isso, elas têm a casa para cuidar, têm os filhos, têm cobranças sociais e ainda se cobram mais. Ainda muitas vezes elas vão se cobrar que deveriam fazer muito mais, né? E aí, disso, né, você vai ter um cansaço extremo, uma irritabilidade, uma ansiedade, dores no corpo, falta de motivação, queda do rendimento e até alterações hormonais, né? E aí, se levando em consideração que as mulheres, diferente da gente, elas têm o período menstrual, onde elas vão ter uma cólica que é insuportável, né? Eu não posso falar, eu sinto, não, que eu não tenho, mas baseado no que as minhas alunas, mulheres do meu convívio falam, né? É uma dor insuportável, afeta o humor, estressa o dia, ainda elas têm que trabalhar, ainda têm que fazer as coisas de casa, então quer dizer, e ainda elas têm essa patologia, né, essa doença, né, que é o burnout, né. Se eu usar, talvez possa ser que eu estou usando o termo errado de doença, eu vou usar mais a patologia, tá? Então, o que seria importante, né, para você conseguir tratar esse burnout? Atividade física regular, pausas reais. Então, por exemplo, você tem uma rotina onde você tenha diversas obrigações, você tem um momento de pausa, que você esqueça tudo e você descanse, né? Um sono de qualidade. Então, de repente, você não está fazendo 8 horas de sono, está fazendo menos, isso vai afetar o seu corpo, sua vida, o seu dia a dia, né? Vai afetar na questão pessoal, entre outros aspectos, né? E ainda dentro disso, né, tem um ponto que é muito interessante, que muitas vezes a gente fala, muitas vezes em vídeos de reflexões, e eu acho que aqui cabe muito bem, aprender a dizer não. Porque muitas vezes, eu vou falar até, dando agora um exemplo pessoal, muitas vezes você quer agradar todo mundo, e você não diz não, só que aí você fica sobrecarregado. Então, por exemplo, na situação das mulheres, no seu serviço, óbvio, a gente sabe que não é assim,
Aí vai falar pro chefe, não. Mas, em determinadas situações, tem colegas de trabalhar, você pode fazer isso? Não, não dá, eu tô sobrecarregada, então você vai ter que me ajudar, né? Então, aprender a dizer não também vai ajudar muito para você conseguir estar mais leve, né? Deixa eu ver. E são atitudes que vão trabalhar sua saúde, não são fraquezas. Você aprender a dizer não. Você está respeitando você, né? Então, o porquê, como eu falei, eles vão afetar então as mulheres, pela questão de múltiplas tarefas. Óbvio, não estou falando, os homens também têm suas tarefas, têm suas, né, dores de cabeça de dia a dia, porém, as mulheres, além de trabalharem fora de casa, elas têm ainda muito mais outras questões, como eu já dei exemplo aqui, né? Então, que seria importante, né? A questão de, como se fala, de cuidados, vamos por assim. Então, respeitar seus limites. Então, saber até onde você pode ir, sabe? Não querer ir além do seu limite, porque depois vai refletir no seu corpo, vai refletir em outras coisas. Então, respeitar você. Não, eu cheguei no meu ponto, no meu limite, deu, acabou. Dá pausas reais, que foi o que eu já tinha falado. Sabe, você tem as suas obrigações, suas rotinas, dá um momento de pausa. Nem que seja 1, 2, 3 pausas no dia. Para você recarregar as energias e voltar a fazer as suas atividades com qualidade, né? Atividade física, que aí depois eu vou entrar falando sobre um pouquinho, rapidamente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, vou falar agora que a atividade física ela vai regular os hormônios, vai ajudar na questão do controle do humor, então aí é importantíssimo que você faça. Porém, fazer uma observação. A atividade física nesse ponto, ela tem que ser algo prazeroso e não obrigação. Então, por exemplo, uma dica que eu dou. Se você já treina e você consegue manter a frequência que você está, ótimo. Se você vai começar a treinar, no mínimo 3 vezes na semana. Ou 2, mas no mínimo 3. Para você conseguir ter um ânimo para treinar, você tem um dia de descanso para descansar, né? Então vamos supor, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, que seja. Mas dá pelo menos 3 vezes na semana, onde você tem 3 dias e tem um espaço de um dia para descanso. Isso já vai te ajudar para você poder fazer as suas coisas, né? Procurar um profissional, né, especializado nessa questão, seja ela psicológica, né, e também aí profissional da saúde também, né, de atividade física, educador físico, né, e dormir bem. Então, eu acho que o ponto principal é você buscar ajuda, é você se cuidar, né, porque muitas vezes a gente quer cuidar dos outros, mas para cuidar dos outros a gente tem que estar bem. Então, priorizar você, para que se você está bem, você consegue ajudar os outros. E também outro ponto, né, que eu até não estaria aqui nas minhas anotações, mas que eu acho que cabe, é saber dividir as tarefas também, né. Então você que é casada, né, tem seus filhos, de repente seus filhos já são maiores, tudo, ensinar algumas coisas. Então, por exemplo, na questão do quarto, arrumar o quarto, ou lavar a louça, fazer até o seu marido mesmo, distribuir tarefas, para que não fique só você. Além que, dependendo dos seus filhos, eles vão aprender a questão da responsabilidade e de ajudar o trabalho em equipe, né? Bom, pessoal, e meninas, né? Era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, fazendo um vídeo que não se prolongue muito, onde eu traga algumas informações, né? Aqui eu jamais vou substituir um médico. Então, como eu falei, é vocês procurarem o médico, o profissional da saúde, o médico, mas também procurarem profissionais como eu, professor de educação física, que também te auxiliem na parte de atividade física, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até a próxima. Tchau!